Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, ele venha me dar condições, instruir as palavras que nós vamos falar, guiar nossas palavras para que essas palavras cheguem a você, cheguem à sua mente, o seu intelecto, o seu entendimento, para que caia a ficha, sabe? A escama que bloqueia o seu entendimento da palavra de Deus caia por terra, que o Espírito Santo então venha fazer iluminar os entendimentos de todos os que têm ouvidos para ouvir a voz dele, a palavra dele. Então, que o Espírito Santo venha atender esta oração agora, neste momento, enquanto você estiver participando desta live. Você seja iluminada, iluminado, e haja um despertamento dentro de você. Porque todas as nossas guerras, suas e minhas, todas as nossas guerras, nossas batalhas diárias, acontecem dentro de nós. Se nós estivermos em espírito, ou no Espírito Santo, se nós tivermos a mente do Espírito Santo, a mente do Senhor Jesus, então nós vamos saber como enfrentar os adversários, quer dizer, o diabo e seus demônios. Não são as pessoas, não. O diabo e os seus demônios. Então, só o Espírito Santo para iluminar, só o Espírito Santo para fazer-nos abrir os nossos olhos. E quando ele abre os nossos olhos, nós sabemos, nós temos entendimento de como nós devemos reagir às guerras contra os adversários da nossa alma. Então, nós vamos fazê-lo, nós vamos executar e vamos vencer. Então, todo o problema que o ser humano passa começa dentro dele. Começa dentro dele. E depois se exterioriza na carne, nos negócios, na vida sentimental, na vida cotidiana. Então, onde que nós temos que atuar? Onde que nós temos que dar atenção? É no nosso íntimo, no nosso interior, no nosso pensamento. Isso mesmo, no seu pensamento, minha amiga e meu amigo. Deus nos deu o espírito humano, o espírito que é a inteligência, que é a capacidade, para que nós possamos ser dirigidos de acordo com a sabedoria, entendimento, conhecimento dele, de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala para a igreja, para todas as pessoas. Ele diz assim: andai no Espírito, ou melhor, andai em Espírito, em Espírito. E se você ler o texto, você vai ver que Espírito aqui não é o Espírito humano. Andar em Espírito quer dizer o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Andai no Espírito Santo. Andai em Espírito. E não cumprireis, não satisfareis
a concupiscência da carne, os desejos da carne. O que significa aqui a carne? A carne não é o corpo físico, não. A carne é o coração que é indomável, cruel, mau, enganador. O seu, o meu, o nosso coração, os nossos corações são enganadores. Só que quando nós nascemos do Espírito Santo, ele nos dá um novo coração. Ainda assim, nós não podemos seguir a voz do coração, nós temos que seguir a voz do Espírito, o Espírito Santo. Então ele diz, andai em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, que é o coração, que é a alma, que é sedenta. A alma gosta disso que está aí. A alma gosta de carnaval. A alma ama o carnaval. A alma ama a liberdade. A alma ama viver no pecado. A alma ama fazer o que não deve. É isso aí. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne é o coração, hein? Não esquece, é o coração. É os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas cobiças. Porque a carne cobiça contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis, quer dizer, não satisfaça os desejos, as inclinações da carne. O que é a carne? Vamos pensar agora um pouquinho. Presta atenção, o que é a carne? A carne é o carnaval, por exemplo. Carnaval, o que é o carnaval? Você que já pulou o carnaval, já brincou o carnaval, e nós, eu também já. O carnaval é a festa da carne, quer dizer, é a festa da liberdade e misturada com promiscuidade. É a festa que as pessoas colocam uma fantasia, colocam uma máscara, escondem o rosto e dão vazão a todos os seus instintos carnais. Os reis costumavam fazer isso no passado, os reis. Eles faziam uma festa e, para não se identificarem nessa festa carnal, eles colocavam uma máscara. E os súditos também. Então, ali, ninguém é de ninguém. Não tem marido nem mulher. O que tem é homem e mulher. Então, vale tudo. É a festa da carne. A carne quer liberdade. A carne é insaciável. Ela nunca está satisfeita. Jamais vai ficar satisfeita. Jamais vai ficar satisfeita. Você vê, por exemplo, só a título de exemplo, os homens mais ricos deste mundo, física e financeiramente falando, eles poderiam parar de trabalhar, parar de ganhar dinheiro e começar a gastar. Eles poderiam gastar o resto da vida, tudo que tem, e não conseguiriam acabar com o dinheiro que tem. Porque é muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, quanto mais eles têm, mais eles querem. É a carne insaciável. Por que eles querem mais? Aí começa a disputa. Quem vai ter mais? Quem é o mais rico? Então há aquela briga de foice no escuro que não é dito por aí, mas todo mundo sabe. Eles estão disputando quem tem mais dinheiro. Assim como o artista normalmente disputa quem faz mais sucesso. O jogador disputa
quem vai fazer mais gol, quem vai ser o jogador do ano, quem vai ser glorificado, quem vai ser servido pelas multidões. É assim que é a lei da carne. A carne suscita a ambição de tudo. Tudo que ela vê, ela quer. Tudo, que é o coração, né? Quando a pessoa vai no shopping, por exemplo. Mas, por exemplo, então, ela vê lá um sapato iluminado, com a luz de um lado, a luz do outro, e de cima e de baixo. O sapato fica bonito, atraente. A pessoa nem precisa de sapato, mas aquela aparência do sapato é tão bonita, tão atraente, que ela se encalacra de dúvida para ter aquele sapato. Então, é a satisfação de ter, de querer mais e mais e mais. Você vê, por exemplo, às vezes, a pessoa, a mulher, por exemplo, ela compra uma bolsa que vale $20 mil. Uma bolsa, para colocar apenas $10. Carregar apenas $10. Mas ela quer aquela bolsa. Por quê? Porque ela quer ostentar para as outras mulheres. Olha, eu tenho isso. Está vendo aqui? Ó, eu posso isso. É a carne, é a cobiça, é o desejo. Se ela pensasse um pouquinho mais, se ela pensasse, raciocinasse só um pouquinho, não precisa muito não. Bom, peraí. Se eu comprar essa bolsa de $20 mil para colocar $10, não vai fazer sentido. Eu prefiro comprar uma bolsa de $10 e colocar dentro dessa bolsa $20 mil. Mas ela não pensa. O coração, a carne, a alma insaciável fica a cegar o entendimento da pessoa, cega os olhos espirituais, ela não consegue enxergar nada, zero. Então o carnaval é isso aí. Você sabe o que é carnaval? É uma bagunça, ninguém é de ninguém. Por isso que há morte. Lembra que eles fizeram um carnaval lá, uma festa da carne lá em Israel, e entraram lá os milicianos e mataram um monte de gente, estupraram, e fizeram das tripas coração. O diabo gosta disso. Quem satisfaz a carne tem que ficar esperando que a carne vai querer mais. E o diabo está ali para sustentar a carne. O espírito deste mundo, o espírito do mal, o próprio Satanás, junto com toda a sua gangue de demônios, estão todos ali para suscitar esse desejo. E quando a pessoa está na carne, está no pecado, ele tem o direito de fazer com elas o que ele quer. Porque quem está sob o Espírito Santo, quem está na condução do Espírito Santo, o diabo não toca. Mas quem não está, o diabo faz o inferno na vida da pessoa. Às vezes, não mata a pessoa. Ele veio para matar, mas ele não mata às vezes. Ele fica só sustentando o sofrimento, a dor, a angústia, e problemas. Então, o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que diz: andai em espírito, andai no espírito, andai de acordo comigo, diz o Espírito Santo.
Andai de acordo com os meus pensamentos, de acordo com as minhas palavras, com a minha direção. E por conta disso, não satisfareis os desejos da carne, que é os desejos do mal. É isso. Mas você tem que andar no Espírito. Eu fico pensando assim, quantas pessoas, aqui para nós, eu não quero criticar ninguém, mas a gente não pode deixar de falar os fatos. Quantas pessoas neste momento estão deitando e rolando na carne, na festa de carnaval, que um dia estiveram na igreja, um dia estiveram orando no altar, fizeram votos com Deus, eu quero teu Espírito, buscaram o Espírito, mas hoje estão lá servindo a Satanás, o espírito do mal. Quantas pessoas neste exato momento entregaram-se, renderam-se às paixões da carne. Aí vem depois a cobrança, vem os tormentos, vem as dores, vem as depressões, vem o inferno. Aí fica falando, Deus não existe. Deus existe. Deus fala. E Ele fala através da sua palavra. A sua palavra é a voz dele, e a voz de Deus é poderosa, a palavra de Deus é poderosa. E a voz de Deus tem espírito. Neste momento, enquanto eu falo com vocês, eu tenho certeza que o Espírito Santo está despertando muitos que estavam cochilando ou dormindo o sono da morte. Então, ele diz assim, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, não satisfareis aos desejos da carne. Por quê? Porque a carne cobiça, a carne milita contra o Espírito, a carne luta contra o Espírito de Deus. Resiste o Espírito de Deus e o Espírito de Deus contra a carne, porque estes se opõem um ao outro. Ou você anda no Espírito e satisfaz a Deus e contraria a sua carne, ou você anda na carne e contraria a Deus e satisfaz a sua carne. Você que vai decidir, a sua cabeça que vai decidir. Por isso que nós temos falado que só um é Senhor, Deus é Senhor. Quando a pessoa serve a Deus, não tem como não servir o diabo. Não tem como servir ao diabo, agradar o diabo. Mas quando a pessoa não serve a Deus, com certeza vai servir ao diabo. E se ela serve a si próprio, pensando que está sendo dono do seu nariz, ou dona do seu nariz, ela está servindo indiretamente ao diabo. Ninguém pode servir a dois senhores, ou um ou outro, ou Deus ou a Mamon. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo, às vezes a pessoa vai na igreja e pede a Deus, bispo, ora para mim receber o Espírito Santo, ora para mim, e ora a Deus, e a pessoa às vezes faz um jejum de Daniel, faz um sacrifício, mas não recebe o Espírito Santo. Por que não recebeu? Por que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tudo? Você fez não para servir a Deus, você fez para servir a sua própria carne. Você queria o Espírito Santo para curtir com outras pessoas. Eu tenho o Espírito Santo. E Deus já sabia disso. Deus já sabia que se lhe desse o Espírito Santo, você iria sair por aí ostentando. Então não tem. Como muitos, com certeza não receberam o Espírito Santo, muitos que estão pulando carnaval hoje, vivenciando a festa da carne hoje, contrariando o Espírito de Deus, muitos, com certeza, tinham lá no fundilho do seu coração um desejo de ostentação, um desejo de ser
também, eu tenho, também tenho, etc, etc. Então, minha amiga, meu amigo, aqui diz com clareza, a carne cobiça contra o Espírito Santo. A carne, tudo que a carne deseja é contra o que o Espírito Santo deseja de nós. Sabia? A carne, que é o coração, que é a alma, que são os nossos desejos, que são as nossas vontades, é contra, milita, luta, guerreia contra o Espírito Santo, que só quer que nós sejamos morada dele aqui na terra, fonte de vida. O Espírito Santo quer que você seja uma fonte que venha jorrar, jorrar e jorrar indefinidamente até o dia da sua promoção. É isso que Deus quer para mim. Ele quer que eu venha jorrar até o momento da minha promoção. E quando eu for promovido, graças a Deus, aí já não teremos mais guerras, lutas, milícias lutando contra Deus aqui dentro de mim, não. Então, amiga e amigo, veja a história da humanidade, veja essa situação aí. Nós estamos vivendo a festa da carne. Nós não, eles aí estão vivendo a festa da carne. Depois, quando vem o resultado, aí vem, bispo, ora por mim, faz isso, como se Deus fosse mágico, como se Deus, tá bom, vem cá, recebe aí. Não se brinca com Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é considerar a sua palavra e obedecê-la. Obedecê-la. Isso é temer a Deus. Quem teme ao Senhor foge do mal. Quem teme ao Senhor foge da carne, dos desejos, das cobiças da carne. Quem teme a Deus vira as costas para este mundo cão e vive para agradar a Deus. E quem agrada a Deus, o Senhor agradará também. Jesus disse, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então Deus honra os que o servem. E os que não servem vão caindo, vão ficando pela beira do caminho. Deus abençoe você, minha amiga, meu amigo. Deus abençoe. Que Ele abra os seus olhos, seu entendimento, para que você possa trilhar o caminho da justiça, para que você possa viver de acordo com a vontade dEle. Tá? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, se assim Ele o permitir. Graças a Deus.